E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Gastos familiares do Japão em 2020 caíram 5,3% na pandemia. Olha só. O gasto médio mensal das famílias no Japão em 2020 caíram 5,3% reais em relação ao ano anterior, marcando a queda mais acentuada já registrada, já que as pessoas se abstiveram de sair devido à nova pandemia de coronavírus. Mostraram os dados do governo na sexta-feira, caso hoje. O declínio foi maior desde que os dados comparáveis foram disponibilizados em 2001, superando a redução de 2,9% registrada em 2014, quando o imposto sobre consumo foi aumentado de 5% para 8% em abril daquele ano, de acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. O gasto mensal das famílias com duas ou mais pessoas foi na média de 277.926 ienes, o que daria 2.600 dólares, no ano passado. O número aumentou 0,9% real em 2019, após uma queda de 0,4% em 2018. Por categoria, os declínios nos gastos com cultura e recreação contribuíram mais para a queda geral, um mergulho de 18,1%, enquanto os gastos com transportes e comunicação caíram 8,6%, pois os consumidores evitavam os serviços presenciais. Na primeira categoria, os gastos com pacotes turísticos domésticos e internacionais caíram 61,9% e 85,8% respectivamente, no caso 61,9% para os pacotes turísticos domésticos e 85,8% para os internacionais. As despesas com viagens aéreas caíram 76,1% e as passagens de trem em 60,9%. Os gastos com bebidas em bares e em outros lugares fora de casa despencaram 53,9%, enquanto os gastos com refeições fora de casa caíram 25,4%. Enquanto isso, os gastos com produtos sanitários como máscaras faciais aumentaram 79,3%. Isso com certeza que está todo mundo comprando, né? Principalmente que é descartável, usou, jogou fora, então uma caixa com 30, dependendo, não dá um mês. Dependendo da pessoa, usa mais de uma máscara por dia. À medida que as pessoas passam o tempo em casa e também trabalhando em casa, os gastos com consoles de videogames aumentaram 53,7% e os gastos com computadores pessoais cresceram 30,7% por causa do trabalho, né? No caso dos computadores, no caso das pessoas que trabalham em casa. E os videogames, a molecada fica em casa, então tem que dar algo para a molecada se distrair, né? O governo declarou estado de emergência em algumas áreas em abril e depois expandiu para todo o país, exortando as pessoas a evitar passeios não essenciais e alguns negócios a fechar, né? No caso assim, a fechar ou fechando mais cedo. A declaração de emergência foi suspensa no mês seguinte, mas a economia foi significativamente afetada, isso no ano passado. Tá? Embora a economia tenha se recuperado desde então, o ressurgimento de infecções desde meados de novembro turvou as perspectivas, com o primeiro-ministro Yoshihide Suga declarando um segundo estado de emergência no mês passado para Tóquio e algumas outras áreas. Ela entrará em vigor, está em vigor até 7 de março, tendo sido prorrogado por um mês a partir da data do término original, que seria do 7 de fevereiro. E para quem não sabe, para quem não assistiu o vídeo, nós já publicamos já o vídeo, que o Japão, com essa prorrogação do estado de emergência, as viagens, no caso assim, internacionais, no caso do Brasil para o Japão também, estão barradas até 7 de março, em primeira instância, no caso assim, até onde se sabe, tá certo? E o governo fez uma série de novas medidas ali também. Quem quiser saber dessas medidas, sugiro que dê uma olhada lá no vídeo, tá certo? Os dados de sexta-feira também mostraram que a renda média mensal das famílias assalariadas, pelo menos para duas pessoas, cresceu 4% reais para 609.535 ienes em 2020, pelo segundo ano consecutivo, o maior aumento desde 2001.
A renda mais alta se deve em parte ao programa do governo que forneceu 100 mil ienes em dinheiro a todos os 126 milhões de residentes no Japão para ajudar a lidar com consequências econômicas da pandemia. Então vocês estão vendo que esses números são números, entre aspas, no caso do crescimento de renda, fictícios, tá? Porque eles incluíram a ajuda de custo na renda do trabalhador, tá? Coisa que não pode, para você fazer um planejamento real, não pode incluir esses números. E o governo incluiu. Para quê? Para falar que houve um aumento. Meio que inflou usando o dinheiro que o governo deu. Mas isso não pode, isso não está certo, tá? No caso, pode perguntar para qualquer economista, qualquer administrador, que esse tipo de coisa, inflar com, no caso assim, ganhos adicionais não frequentes, isso não faz parte de renda, tá? Então isso aí não pode, isso está errado. O governo japonês aí meio que inflou para dar uma ênfase, mas o negócio não é assim, não é bem assim não, tá? A renda mais alta se deve em grande parte ao programa do governo que forneceu 100 mil ienes, né? Em dinheiro a todos, isso aí eu já li, tá? Para de Japão, vamos pular. Sob as perspectivas, Masato Koike, economista do Daiichi Life Research Institute, diz que os gastos das famílias devem se recuperar gradualmente em 2021, depois de cair o primeiro trimestre, por causa do estado de emergência em curso em Tóquio e algumas outras cidades também, por causa de agora. Porque se um estado está com um estado de emergência, os que estão em sua volta acabam sofrendo também, né? Mas não vai sofrer tanto assim, tá? Porque o Suga, como quis que a roda da economia continuasse girando, uma grande parte que deveria ser fechada, ele não fechou. Ele só fechou praticamente bares e restaurantes. Então, não vai alterar tanto assim. Mas claro que vai haver alterações, porque muitos bares e restaurantes ajudam a girar a roda da economia. Mas ele também disse que os gastos com alguns serviços permanecerão fracos, mesmo se a propagação do vírus diminuir. Por exemplo, gastos com filmes e apresentações no teatro podem ser substituídos por serviços de streaming de vídeo online, diz Koike. Isso é fato, né? Somente em dezembro, o gasto médio das famílias ficou em 315.007 ienes, uma queda real de 0,6% em relação ao ano anterior, para a primeira redução em 3 meses. Mas, em uma base de ajuste sazonal, aumentou 0,9% em relação a novembro, após uma queda de 1,8% do mês anterior. Os gastos das famílias são um indicador-chave de consumo privado, que responde por mais da metade do produto interno japonês. No caso do produto interno bruto japonês, no caso do PIB do Japão. Então já deu para vocês terem ideia de como está a economia no Japão. Resumindo em miúdos, caiu 5,3%. Tá? E agora no primeiro trimestre não é diferente. As pessoas com medo do coronavírus vão dar uma segurada. Principalmente que agora, com essa lei nova, né, que vai entrar em vigor no dia 13, que escreveu no Leu, o pau comeu. Se o governo falar, as pessoas não acatarem, multa. Muita gente já vai ficar mais tranquilão em casa, né? Porque agora as empresas vão ter que fechar. Deu 8 horas, todo mundo fechado, porque se ficar fechado se fechar depois das 8, multa, tá? Então, geralmente bares que servem bebidas alcoólicas, o último horário de pedido 7h30. Depois disso, neca, parou. Então já fica-se a ideia de como vai ser. Eu já estou bolando uma live, tá? Para depois do dia 13, para comprovar ou não se as empresas estão, mesmo depois dessa lei nova, vão acatar o governo ou não, tá certo? Para fazer a comprovação. A última live que eu fiz, por causa de um bug miserável do YouTube, eu perdi essa live. Essa live foi deletada do YouTube por causa de um bug miserável. Foi uma live até bacana, com participações de várias pessoas que eu curti bastante. Mas vamos ver, né? Depois do dia 13, vamos fazer outra live.
para fazer uma nova constatação, tá certo? Mas é isso. Já preparem sua agenda, hein? Já preparem sua agenda porque nós vamos fazer essa live. Vocês podem ter certeza disso. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.